Fala, gente. Professor Guilherme à disposição. Tenhamos todos uma boa aula. Para você, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a hora que você for ver essa videoaula. Estou aqui lhes enviando um abraço fraterno, que muita resiliência tenhamos para atravessarmos esse período de coronavírus. Que não é um corona que vai nos derrotar. Estaremos aqui firme e forte. Pessoas, conforme havíamos conversado, alinhado alguma coisinha, vou estar gravando aulas para vocês com temas que já trabalhamos e também, claramente, pincelarei alguns temas que, quando retornarmos, possivelmente iremos trabalhar, tá bom? Então, eu quero trazer a vocês a minha referência, que é o professor Boris Fausto, com História Concisa do Brasil, um dos autores mais referendados. Quando se busca explicações sobre história do Brasil, esse livro é como se fosse uma bíblia. Esse mais dois, o Caio Prado Júnior, famoso, e do Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque, né? Sérgio Buarque, Raízes do Brasil, Caio Prado Júnior e Boris Fausto. Quando chega na discussão do Vargas, Revolução de 30, aí a gente inclui outro professor, que é o Edgar Dedeca. Mas, por enquanto, vamos trabalhar esse aqui, História Concisa do Brasil, parte dois pressupostos básicos. A convicção de que é possível levar o conhecimento para todos, de uma maneira simples, e o professor para mediar aqui para vocês, tá bom? E do outro lado, conhecimento, um conhecimento mais histórico, mais técnico. Vamos ao nosso momento de aula. Quem quiser, gente, tenta baixar a PDF, até impresso quando retornar em sala para vocês. História Concisa do Brasil. Galera, vamos trabalhar? Bora, bora? Vocês recordam bem que nós estávamos vendo, no comecinho do ano, até as aulas de semana passada, o Brasil ainda colônia, né? Com a estrutura do Pacto Colonial, com a dependência da metrópole portuguesa, a vinda da família real em 1808, alguns historiadores dizem que acelerou o processo de independência do Brasil, eu concordo com isso. A renovação do Tratado de Aliança de 1810, a abertura dos portos às nações amigas, a missão artística francesa, entre elementos que trouxeram ao Brasil uma chance de buscar beber numa fonte da autonomia e da independência. Tinha uma palavrinha que eu disse muitas vezes, deve estar com o vidinho até doendo. Emancipação. O Brasil inicia seu processo de emancipação, muitos dizem, com a vinda da família real, e eu corroboro com essa ideia. Fato é que nós vimos os processos, nós vimos as consequências, nós vimos as etapas, e agora nós já estamos estudando o Brasil como independente. O Brasil num país emancipado. O Brasil com sua conjuntura de leis e de políticas de maneira autônoma. Vimos a Revolução Liberal do Porto, nós vimos a tentativa de Dom Pedro com o famoso Fico, né, de tentar agradar os portugueses, tentar agradar os brasileiros, esse jogo político, essa estrutura que nós trabalhamos em sala. Massa. Professor, 1822, 7 de setembro, construção histórica, o Brasil, dia do Fico, independência ou morte, etc., do Pedro Américo, olha, legal, palmas. Já trabalhamos isso. Só que agora eu quero trazer a vocês uma outra perspectiva. Uma perspectiva do Brasil agora, não mais colônia. Daqueles três eixos que vocês conhecem, colônia, império e república, colônia já ficou. Agora já estamos no Brasil Império. Ótimo. Professor, o Brasil agora é império, o Brasil agora é monárquico, constitucional, hereditário. Legal. O que um país recém-independente, recém-emancipado precisa? Rapidinho, respondam. Leis. Conjunto de valores. Um congresso, uma Câmara dos Deputados, a presença de senadores, a presença de estruturas políticas que colaborem e que formem uma base sólida para esse Brasil se configurar como Brasil independente. Porque nós tivemos o apoio dos Estados Unidos, nós tivemos o apoio da Inglaterra, nós tivemos o reconhecimento de Portugal, a doutrina Monroe, ok, tudo isso nós já trabalhamos, excelente. Só que agora vocês precisam concordar comigo que o Brasil ele é independente. Se é independente, quem vai organizar o Brasil? Quem vai comandar? Quem vai gerir essa nova nação? Isso é fácil. Família Real, Bragança de Orleans. Sim, gente. Mas já faço uma pergunta. Por que o Brasil se configurou como um Estado federal, né, monárquico, esse conceito de federalista? Porque nós vamos ter várias províncias, todas elas pela liderança de Dom Pedro, ok? O Brasil se configurou como um Estado continental, um país, esse Estado-nação continental, e não se fragmentou. Todos os demais países da América Latina, vão pegar do México para baixo, se tornaram repúblicas. E o Brasil se tornou o quê?
monarquia. Gente, que estranho, né? Uma família portuguesa com dois países. Isso é uma coisa assim de Belém, né? Portugal, uma coisa incrível. Uma família portuguesa com dois países. Beleza. Gente, nós tivemos alguns episódios que trabalhamos com Dom Pedro dissolvendo a Assembleia Constituinte. Dom Pedro, ele não ficou satisfeito com as propostas da Constituição da Mandioca de 23. Ele vai fechar, ele vai dissolver a Assembleia. Nós já vimos até os episódios da Noite das Garrafadas. Nós vimos o episódio em que ficou muito latente a discrepância entre os portugueses e os brasileiros, essa recém-classe de pequenos comerciantes, uma classe importante que queria ter emancipação e independência. Então, política é isso, gente. Política é confronto, é conflito de interesses. Até que em 1822 nós conseguimos a independência. Ótimo. 1823, a tentativa com a Constituição da Mandioca. O que vai dar certo? 1824, com a primeira e única Constituição do Império. A Constituição que vocês já conhecem. Do poder o quê? Moderador, do beneplácito e do padroado, estabelecimento do catolicismo com a religião oficial. Todas as províncias seriam governadas pelo imperador. O imperador é como se tivesse um cobertor que cobria o Brasil inteiro. Quem fala isso para nós é José Murilo de Carvalho, outro historiador também muito importante da história do Brasil. José Murilo de Carvalho, além de Boris Fausto, nos afirmava que Dom Pedro tinha um cobertor curto. Por que cobertor curto? Ele não conseguia, gente, tampar todos os problemas do Brasil. E ele privilegiava sempre Rio de Janeiro. O Nordeste colonial, que vocês já viram lá nas aulas de Brasil Colônia, aquela estrutura do açúcar, meus amores, ficou deixado de lado. Nós vamos ter a Confederação do Equador, nós tivemos problemas como a insurreição pernambucana aí no Brasil Colônia, depois a Confederação do Equador, do Frei Caneca, e vários movimentos que ameaçavam essa unidade de poder de Dom Pedro. Por isso que ele cria, por meio da Constituição de 24, o poder moderador, que estava acima dos outros, o executivo, o legislativo e o judiciário ficava refém dele. Legal, professor. Só que Dom Pedro, que vai governar o Brasil por 7 anos, ele vai tentar, para vocês terem noção, fazer com que o Brasil sempre fique na rédea da monarquia, aqui, ó, puxando ao cabresto, vamos puxando. Ele cria inimizade na imprensa, ele vai ter oposição na imprensa, ele vai centralizar muito em suas mãos, isso não vai favorecer e não vai deixar a galerinha com sorriso na orelha nas províncias. E nós temos alguns elementos importantes, como a sucessão do trono português, que ele vai ter que ser obrigado a retornar, senão o Dom Miguel vai dar mal ao PT, você já sabe da história. E a perda da Cisplatina. A Cisplatina, que hoje é o Uruguai, pertencia ao Brasil. Foi anexado pelo seu pai, Dom João. Só que aí Dom Pedro vai perder. Então essa série de motivos levam à impopularidade de Dom Pedro. Chega um momento em que a impopularidade dele está tão grande que ele vai ter que renunciar. Ele vai abdicar. Mas, prof, Dom Pedro abdica, e aí quem que vai cuidar do Brasil? Como é que vai funcionar o Brasil? Os regentes, que nós começamos a trabalhar em sala. Nós vamos ter as regências unas e trinas. A regência trina, primeiramente, no momento inicial, para tentar acalmar os ânimos, colocavam-se uma pessoa de cada segmento de poder, um comerciante, uma pessoa do general ou marechal à época, uma pessoa do região militar, do escalonamento militar de defesa, e uma pessoa que representava mais o padre. Por exemplo, o padre Feijó foi um regente. Então, representava o poder eclesiástico. Então, nós tínhamos 3 segmentos de poder nas regências. Um segmento econômico-social, um segmento militar-social e um segmento clerical-social. É claro, senhores? As regências trinas são importantes? São, mas precisamos lembrar principalmente das regências unas. Eu fiz 2 que foram 2 regências unas. Araújo Lima e a regência de Padre Feijó. O que é importante no período regencial, gente? Você tem que lembrar 4 coisas. E peço nessa aulinha introdutória que vocês lembrem de 4 coisas. A lei de interpretação do ato adicional, falando de trás para frente. O ato adicional, criação da Guarda Nacional e o juízo de paz. Então, nós vamos falar na ordem que vocês aprenderem. Primeira coisa que eles vão criar em 1834, completando uma década da Constituição de 24, é o ato adicional. O que o ato adicional vai fazer, gente? Ele vai descentralizar.
Ele vai tentar retirar um poder das mãos dos regentes, haja visto que os regentes não tinham o poder de fechar o Congresso, não tinham o poder de dissolver a Assembleia. O poder moderador não foi exercido por nenhum regente. Ele ficou adormecido. Até que o pequeno Pedrinho, de ficava de nariz, criancinha ainda, né, novinho, ele tivesse a idade, que era a priori de 21, depois da Constituição de 24, já foi reduzida a 18. Só que Pedrinho era uma criança, gente, catarrento. Ele precisaria alcançar seus 18 anos para assumir o poder no Brasil e se tornar imperador. Mas vejamos, o ato adicional de 34, ele vai criar a Guarda Nacional, ele vai descentralizar o poder, ele vai suspender momentaneamente, não vai permitir que nenhum regente tenha o poder moderador. Como disse a vocês, vai criar também os juízes de paz, que eram juízes não remunerados, ou seja, magistrados, que eram responsáveis por conciliar problemas que tivéssemos nas províncias e que fosse, de certa forma, uma coisa mais fácil de resolver do que procurar a justiça comum na época, tá bom? Só que aí esse poder descentralizado contrariou muito aqueles três partidos que nós vimos, que eu quero que vocês recordem comigo. Nós tínhamos o Partido Restaurador, nós tínhamos os moderados e nós tínhamos quem? Os liberais. Por quê? Restauradores, moderados e liberais. Temos os outros nomes que vocês vão lembrar para mim. O tio vai querer que vocês lembrem os outros três nomes. Pega seu caderninho e consulta lá. Liberais, vou dar a dica não. Moderados, opa, e exaltados, opa, eu quero que vocês saibam. Então, exaltados, moderados e liberais. Os exaltados queriam a volta da monarquia aí, como se fosse todo o poder português. Os moderados de uma elite mais campesina, de uma elite ainda dos engenhos, de um pessoal que queria que os brasileiros começassem a ser os protagonistas dessa história. Ficou claro? E os restauradores divergiam dos moderados nesse ponto, porque os restauradores queriam os portugueses como protagonistas, os moderados queriam os brasileiros. E os liberais, enfim, romper tudo e queriam a decretação de uma república. Por isso que a lei de interpretação do ato adicional ela teve um caráter mais de centralização. Em 1840, eles criaram uma coisa muito brasileira, a lei de interpretação do ato adicional, que era para recentralizar, haja vista que no período do ato adicional de 34, descentralizou. Ficou claro, amores? E aí eu quero na próxima aula trabalhar com vocês os principais problemas decorrentes desse processo de centralização, depois descentralização, recentralização, que foram as 4, mas tem um asterisco aqui na quinta, rebeliões regenciais. Farroupos, Sabinada, Farroupilha, Sabinada, Cabanagem, Balaiada e Malês. Conteúdo para a próxima aula. Espero que tenham gostado. Um abraço, né, fraterno, muita paz. Beijo do professor Gui. Até breve.